Na turbulenta era da Primeira Guerra Mundial, um avião se destacou entre as nuvens, mudando o curso da história da aviação. Um ícone de agilidade e destreza projetado pela empresa francesa Nieuport para enfrentar os desafios dos céus durante o conflito. Com sua estrutura leve e motor rotativo, esse avião de caça alcançava velocidades surpreendentes para sua época, aproximadamente 175 km por hora. Sua característica mais marcante? Sua capacidade de manobra inigualável, permitindo aos pilotos executar manobras evasivas e ganhar vantagem sobre os inimigos nos céus. Hoje, o legado do Nieuport 17 persiste como um marco na história da aviação militar, influenciando futuros projetos e estabelecendo novos padrões de excelência. E com essa introdução, iniciamos mais um vídeo aqui no Plast TV. Seja muito bem-vindo, meu nome é Paulo Felipe, e no vídeo de hoje nós vamos começar a montagem de um kit de um Nieuport 17. O kit em questão vai ser um kit da marca Edwards, na escala 1:72. Vocês vão acompanhar todo o processo de montagem ao longo aí de algumas partes, mas para essa primeira parte a gente começou a trabalhar nas peças do interior. Afinal, isso é normal nos kits de aviação, a gente tem que trabalhar no interior ali, tem que preparar ele antes que a gente possa fechar as partes da fuselagem. Então eu espero que vocês estejam animados e boas montagens. Sempre que a gente começa um novo kit, eu gosto de analisar o manual. Eu acho que é um bom primeiro passo a se fazer para a gente conhecer um pouco mais do que nos espera nesse kit, ver um pouco como será a montagem. A gente não precisa se apegar tanto a detalhes agora nesse começo não, mas saber pelo menos um pouquinho algumas partes que a gente tenha que pintar antes, de fechar a fuselagem. Vamos pegar as peças A17 e B22. Ó, o azinho está pequenininho aqui, a árvore. A17 é o nosso assento minúsculo. Quando a peça é muito pequena, eu prefiro cortar um pouco afastado da peça, deixando essa pequena rebarba aqui para a gente trabalhar ela depois com calma e não ter perigo de danificar. Já tinha soltado da árvore, então a gente precisa tirar só essa daqui. Algumas dessas partes elas vão ficar bem escondidas, então a gente não precisa ter tanto cuidado, mas é sempre bom trabalhar em todas as peças sem exceção para garantir que o encaixe aconteça da melhor forma possível. Pronto. Para colar, eu vou usar, apesar de estar nesse potinho aqui de cola da Tamiya, o que tem aqui dentro é Jet, que é um líquido que eu gosto muito de usar como cola. Ele funciona muito bem como cola fusora de plástico. É um acrílico autopolimerizante. Eu já uso ele tem bastante tempo. É um líquido que dentista usa para fazer próteses, para fazer peças. Ele tem um cheiro bem característico, então se você tem problema com cheiros fortes, tome um pouco de cuidado. Ele tem um cheiro bem forte, apesar de não ser tóxico. Eu vou juntar as peças aqui. Vou passar a cola. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para essa cola não encostar nos nossos dedos, porque senão a gente vai acabar deixando a digital na peça. A gente não quer isso. Quando a gente faz esse teste de encaixe, sem passar a cola, a gente chama de dry fit, que é um encaixe seco. Pode fazer isso para testar realmente, se a peça está ficando no lugar sozinha, que ela já ficou. Então, muito mais fácil a gente colar desse jeito. E se a gente precisar fazer algum ajuste, ainda dá tempo de vir aqui, tirar a peça. Ela não está colada ainda. Se precisasse de algum ajuste, para só tirar a peça, ajustar e voltar para o lugar depois.
Beleza. Agora a gente já pode vir aqui e tirar as rebarbas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir a rebarba com algum detalhe. Eu acho que aqui eu posso mostrar melhor para vocês. Né? Tem esse pequena pontinha aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado para não confundir isso daqui, né, com isso daqui. Então isso daqui é para cortar. Vem aqui, corta. E corta aqui também. Mas sério mesmo, precisamos tomar cuidado para não confundir os detalhes do nosso kit. Tá vendo? Essa aqui já não tem aqui. Bom, talvez você não esteja usando um bastãozinho como eu, esteja usando a lixa sim. E tá vendo como é que ela já é, né, maleável? Então se a gente encosta o dedo, ó, se a gente modifica o formato da lixa, a gente pode alterar o perfil da peça. A gente pode deixar essa peça mais abaulada, tal, e não vai ser legal fazer isso. Então tenta tirar o máximo com o estilete. Se você tiver a oportunidade de usar um bastãozinho como eu, melhor. Né? Não precisa ser necessariamente um bastãozinho desse daqui não, tá, gente? Vocês podem pegar até um palito de picolé, colar uma lixa nele, que vocês vão ter aí uma ferramenta para lixar. O primer que vamos usar para pintar essas peças é esse daqui. É um primer acrílico da Tom Colors. Ah, ele é muito bom. Eu tenho usado ele nos meus modelos e tenho gostado bastante. Eu já fiz a mistura para a gente não perder muito tempo. Já coloquei aqui no nosso aerógrafo. Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouco mais sobre o funcionamento de um aerógrafo. Mas por enquanto, vamos pintar para a gente não perder tempo. Lembrando que o primer, para falar a verdade, é uma tinta, mas ela vai preparar a superfície para receber a pintura mesmo. Então, vamos começar aplicando umas camadas bem fininhas, principalmente por ser um primer acrílico. A gente aplica só uma poeirinha primeiro. Estão vendo que eu estou com uma distância um pouquinho mais longe. É um primer cinza, então talvez ele não apareça tanto nessas peças que já são cinza, né? Mas vamos ver. O que você não pode deixar fazer, seja no primer, seja na pintura, seja no verniz, é deixar acumular a tinta. Então, no caso da aplicação da tinta acrílica, do primer acrílico, ele realmente demora um pouquinho mais a secar. Então a gente precisa fazer a aplicação dessa forma, aplicando uma poeirinha, né, uma camada bem fininha para começar. E aí depois a gente começa a pesar um pouco a mão. Vocês estão vendo? Que eu já estou aplicando uma segunda camada igualmente fina. Porque eu quero que fique bem liso essa aplicação. Ok, aqui tá bom, não vou nem julgar mais primer não. Eu não quero exagerar. O que a gente vai fazer agora é deixar esse primer secar bem, para depois poder aplicar a tinta Wood Brown. E todas essas partes aqui é Wood Brown, aqui é Wood Brown, aqui é Wood Brown e aqui tudo Wood Brown. O manche é preto, mas depois a gente vem com o pincel e pinta ele, né, separado, tomando cuidado para não atingir as outras peças. Agora que esperamos secar um pouco aqui o nosso interior, eu vou usar essa cor aqui da Tamiya. É uma tinta bem antiga que eu tenho, ela estava até meio esquisita ali na hora que eu misturei, mas vocês estão vendo que ela não é Wood Brown, ela é Red Brown, ela é um marrom mais avermelhado, mas eu acho que vai ser suficiente para o que a gente precisa. Como a gente ainda vai fazer uns pequenos efeitos dentro do nosso avião, a gente vai fazer um wash, vai fazer um dry brush, eu acho que essa daqui como cor base vai ser o suficiente. Então eu já misturei um pouco dela aqui no nosso aerógrafo e vamos pintar. Essa tinta da Tamiya, ela é a base de solvente, então ela seca bem mais rápido que a tinta acrílica que a gente usou.
e a gente pode aplicar ela um pouco mais rápido também. Mas por isso que é importante você deixar secar bem a camada anterior, principalmente por causa disso, né? Como foi um primer acrílico que a gente usou, é importante que você deixe ele secar bem antes de aplicar uma tinta que tenha outra base, no caso uma base de solvente. Eu estou pintando aqui lugares que dificilmente vão aparecer quando a gente fechar o avião, mas tinha feito bem pouca tinta, mas foi o suficiente. Eu acho que ficou um bom wood brown, apesar da cor ser red brown, eu acho que ficou uma boa imitação de madeira, pode ter ficado uma madeira um pouco mais escura, mas eu acho que ficou legal. Agora, para a gente poder fazer os demais efeitos, a gente vai ter que esperar secar de novo, mas eu acredito que eu vá invernizar esse interior. Por quê? Tem dois pequenos decalques que vão aqui no banco. E não é bom a gente colocar o decalque em superfícies foscas, né? Superfícies muito porosas, e depois eu explico isso melhor para vocês. Mas por enquanto o que a gente tem que fazer é esperar essa tinta secar para a gente poder jogar o verniz e aí continuar o progresso no nosso kit.